foto aí, hein? Muito bem, você que já está chegando aí no canal e na página do Projeto Ele, 11 horas da leitura está começando agora. E na noite de hoje teremos a graça e a honra de bater um papo em verso, prosa, rimado ou não, com Décio Machado, atualmente o presidente da AGLAC, Academia Gonçalense de Letras e Artes Cênicas. Você sabia que São Gonçalo tem uma academia de letras? Não? Ficou sabendo agora? Então, seja bem-vindo ao nosso programa. Você vai conhecer um pouquinho sobre o Relógio do Sol. Vamos bater aquele papo sobre a Parada 40, porquê do nome Parada 40, e também conhecer um pouco a sede da GLAC, como que as coisas funcionavam antes da pandemia e após a pandemia, o que e como a GLAC está trabalhando. O meu nome é Carlos Henrique, autor do Projeto Ele, uma ideia que deu certo, e nós já estamos assim há quase 2 meses, toda terça-feira, 22 horas, no nosso programa 11 horas da leitura. Vem comigo e vamos bater aquele super papo com Décio Machado, o presidente da GLAC. Boa noite, Décio, seja bem-vindo. Boa noite, amigo. É um prazer estar com você nessa live maravilhosa, falando sobre educação, sobre cultura, sobre poesia, sobre arte. Aí se agradece nossa alma, nosso espírito e nossos corações. É por aí. Porque sem educação e sem cultura, a gente não chega a lugar nenhum. Ok, bom. É muito bom ter a tua presença aqui com a gente. E assim, em termos de pandemia, como é que está o amigo Décio Machado? É um prazer estar com você. Você é um grande amigo de muitos anos, um guerreiro pela cultura também da cidade. Sabe que cultura não tem fronteira, né? Então você transcende essa situação. E que você é um cara muito bacana, é um amigo que eu guardo com muito carinho no meu coração. E eu sei que você é um batalhador também. Eu também faço parte desse contexto um pouquinho, né? Como tem outras pessoas batalhando, cada um na sua seara, cada um na sua bandeira, um toca a música, outro faz poesia, então outros escrevem. Então é por aí. Qual é a nossa arma? A nossa arma é a questão cultural. Passar o bem para o outro. Porque a gente está todo mundo compartilhando, né? Porque ninguém faz nada sozinho. Um precisa do outro. E esse trabalho agora desenvolvido por você, né, com essa live, mostra isso. Que a gente tem que passar isso para a população, o que é de bom, o que é de positivo. Estão precisando muito nesse país, nesse município, falar em coisas boas, coisas positivas. Exatamente. E falando assim, em coisas boas e positivas, eu gostaria de saber de você como é que é essa luta que você vem travando há bastante tempo para afirmar na mentalidade de nós, gonçalenses, que temos aqui na Parada 40 o Relógio do Sol. Conta para a gente um pouquinho sobre esse Relógio do Sol, como é que veio essa ideia, quando ele surgiu, fica à vontade. Poxa, você pegou logo no calcanhar de Aquiles, uma coisa que eu amo por demais, cara. O Relógio do Sol fica na Parada 40, um lugar onde eu nasci. Eu fui criado, né? Sou gonçalense mesmo, de coração, de alma, de espírito, de sangue, de tudo. E a Parada 40, por que eu não Parada 40? Porque naquela época tinha o bonde, existia o bonde. Então, de Niterói a Alcântara. Então, tinha a Parada 1, Parada 2, Parada 3, e ali no local onde eu nasci, era a Parada 40 do bonde. E por isso ficou a Parada 40. Porque toda localidade tem sua história, né? E ali nós montamos realmente o Relógio do Sol de São Gonçalo, né? Que é o único do mundo. Existem milhares de relógios, ele não é o único no mundo. Ele é o único no mundo com essa característica. Vertical, ar livre, de 2 faces. E eu fico muito contente que hoje a instituição do município abraçou isso, o Relógio do Sol, como questão turística da cidade, está no roteiro da cidade, né? Então eu fico muito grato com essa situação de reconhecimento
do nosso relógio, que não pertence mais a mim. Eu fiz ele em 1990, mas hoje ele pertence a todos nós, né? 1990, nossa. Nossa, você não era nem nascido, Henrique. É o seguinte, vou contar um pedacinho, muita gente não sabe achando. Não era nascido, não. Já era nascido? Ah, que isso, eu sei de Xuxa pra cá, você é garoto novo. Sim, eu nasci em 70. É isso aí. Rapaz, você nasceu que ano? Ontem eu completei 50. Pô, parabéns, cara, parabéns. Eu vi pela rede social, pô. Depois eu quero pegar esse bolo aí, Henrique. Um pedacinho desse bolo aí. Guarda, que depois da quarentena, você guarda um pedacinho para mim. Mas falando do relógio do sol, você me perguntou. Ah, tudo bem. Falando do relógio do sol, como é que ele foi criado? Eu tinha um projeto chamado Projeto Cultural Nós Temos a Força. Aí, rapaz, isso é da época de 85, 86, lá atrás, né? Aí criamos esse projeto cultural, de teatro, música, uma série de questões. E depois montamos a União Cultural Salense, com 14 grupos de cultura. E foi desenvolvendo na cidade. No Projeto Cultural Nós Temos a Força, que foi o primeiro, ia fazer aniversário. E a gente queria dar um presente para o movimento de cultura e para a cidade. E eu pensava ali, pensava acolá, não saía nada. Aí um belo dia, um amigo meu que é professor, me convidou para uma exposição lá em Cachoeira de Macacu, numa pracinha, tem uma exposição de livros na praça pública. Eu peguei meu carrinho e parti para lá. O nome dele é professor Camilo. É uma pessoa que eu tenho um apreço muito grande, um grande amigo. Aí chegando lá, na questão da exposição dos livros, como é que eu vi, estava inaugurando um relógio de sol, mas bem pequenininho. Quando eu vi aquilo, pô, que bacana o relógio de sol, rapaz, que não tinha 1 metro de altura. Aí, quem fez esse relógio, quem idealizou foi aí o Observatório Nacional, junto com o físico Marco Médio Rangel, e ele está aqui com a gente. Me apresentou, batemos um papo, e falei a ele que eu tinha vontade de criar um relógio só aqui no município, um relógio que tivesse um destaque. Nós trocamos figurinha, trocamos telefone, e uma semana depois eu fui à casa dele, morava em Botafogo. Eu fui à casa dele, batemos uma conversa, conversamos bastante, e eu falei, eu quero um relógio diferente. Eu falei, o maior não pode ser feito, porque tem uma convenção que era o maior do relógio que ser em Brasília. Tem de uma face? Tem vertical, tem todo o relógio que eu falava, tinha. Eu falei, assim eu não quero, eu quero uma coisa diferente. Aí fui para casa, refleti com meus botões, estou dormindo não, deitado, olhando para o teto, pensando num relógio, como é que eu poderia fazer um relógio diferente. Me veio a ideia de um relógio de sol de 2 faces. Aí de manhã, quando eu acordei, telefonei para ele, o Marcomédio Rangel, que infelizmente faleceu. Marcomédio, existe relógio de 2 faces? Dessa, eu nunca ouvi falar. Então é esse que eu quero. Então pesquisamos, né? No mundo inteiro, pesquisando na rede social, pesquisamos e descobrimos que não tinha nenhum relógio de sol de 2 faces. Eu falei, aí fizemos um projeto e montamos o relógio de sol de São Gonçalo aqui na Parada 40. Então, essa foi a grande história do relógio de sol. Foi um presente para o movimento de cultura, né? Depois teve outras revitalizações, umas caminhadas, teve a inauguração. Foi muito bacana. E hoje entrou no circuito da cidade, no circuito turístico, né? Que é muito importante. Aqui as escolas estão sempre presentes. Eu faço palestra nas escolas falando sobre o relógio de sol, né? Eu tinha vontade que no futuro essa cidade espalhasse de relógio de sol, porque mostra a questão ambiental, que ele não polui, é uma questão turística, que mostra a curiosidade, é uma questão didática também, que você pode estudar geografia, história, a história da humanidade. O relógio do sol é a história da humanidade. Ele evoluiu conforme a evolução humana. Porque quem inventou o relógio, na realidade, foram os chineses, os egípcios. Naquele momento, hoje nós marcamos o horário em 1 hora, né? Naquela época, não. Muita gente não sabia, era marcado em 2 horas. Tá? Então, tinha aquele procedimento de 2 horas, marcava o horário. Então, até lá, inclusive, tem um lado do relógio que ele começa às 8 horas, tá? Às 8 horas da manhã. Então, tem essa questão toda. Ele tem um gnomo que marca a exposição solar,
de um lado e do outro. Se você não conseguir ver na frente, você tem que ver atrás. Muita gente fala, eu não consigo ver a hora. É porque tem a questão do movimento de rotação e translação do planeta. Se você vê na parte da frente, você vê o outro lado, tá? E a gente vai explicando, dizendo, é simples, não tem dificuldade nesse sentido, entendeu? De mostrar essa realidade. E outra coisa interessante, Henrique, vou falar com muita gente não sabe, vai até rir, mas é real. O relógio Sol de São Gonçalo, ele é adaptado por horário de verão, acredita? Relógio Sol adaptado por horário de verão. Falei, como é que pode relógio Sol no horário de verão? Exato. É simples. A hora ali tem uns números que começam de 6 a 18. Por que de 6? Que relógio maluco de 6 a 18? Porque o Sol nasce 6 da manhã e morre 18 horas. E no horário de verão muda. Em vez de nascer às 6, vai nascer às 7. Aqueles números são parafusados. Eu tiro, mudo só a posição. Onde era 7, boto 6. Entendeu? Então faz aquele pêndulozinho. É só isso. E adapta ele. Faz essa mexida, né? Mas as pessoas falam dessa. E à noite, como é que eu vou ver a hora lá? Gente, não é relógio da noite, é relógio do sol, tem que ter sol. Outro chegou e desce. Exatamente, relógio do sol, né? Verdade. Aí tu desce esse relógio de chuva, relógio de sol. Bem, não é? Aí é muito legal, muito bacana. Eu fico muito feliz. Muito legal. Eu acho que os chineses agora ficaram até assim, né? Como que ele conseguiu fazer isso? Nós saímos na frente, mas São Gonçalo tem um relógio double face. Muito bom, muito interessante. Mas as pessoas me perguntam, você quer aproveitar? Na chuva? Não tem, né? Na chuva, relógio do sol. Aí outra coisa que interessante. O relógio do sol teve uma evolução. Por exemplo, quando tiveram os grandes navegadores, né? A época do Renascimento, descobrindo os países, o Brasil, aquela coisa toda. E o relógio do sol vinha dentro das embarcações nas naus. Então, o navio, a nau, balançava e a sombra balançava também. Então, era difícil ver o horário, porque estava sempre mexendo a sombra. Aí eles fizeram, daí tinham que fazer o quê? A ampulheta, né? Relógio de areia, ou relógio de água. Aí teve a Revolução Industrial. Eles fizeram o quê? Os trabalhadores chegarem para trabalhar 8 horas, 7 horas, 6 horas da manhã, eles criaram um relógio para evoluir do relógio do sol, foi um relógio que botavam nas igrejas. As pessoas olhavam no relógio a hora na igreja. Dava aquele horário, tem aquela batidinha, né? A pessoa sabia que era o horário. Depois teve uma pessoa maravilhosa, o Santos Dumont, que criou o avião. E como é que ele via a hora lá em cima? Ele se adaptou, teve que fazer um horário, um relógio de pulso para ver a hora lá no avião. Então o relógio ele foi se adaptando à evolução humana. Então o relógio de sol que está ali ele mostra o princípio. Porque a primeira descoberta humana, ninguém descobriu logo o carro, a bicicleta, nada disso. A primeira descoberta humana, né, a invenção humana, descoberta não, invenção humana, descoberta é outra coisa. A invenção humana foi um relógio de sol, que o ser humano precisava de um. Henrique, vou marcar 6 horas com você bater um papo. Os animais não fazem isso, marcam com outro cão, outra cadela lá na praça. Não vai. Mas o homem precisa do horário para se orientar. Então, foi a primeira invenção humana, foi o relógio de sol. Essa é uma base da história. E é muito legal isso. Eu fico muito feliz de participar desse trabalho, ter participado. Papai do Céu nos agraciou com esse momento. E foi muito legal isso aí. E sem contar que você acrescentou ao relógio do sol a fantástica história da Parada 40, né? Sim, muito bacana, sim. Muito bacana. Aí certinho, né, no local próprio e contado 40 paradas, como você veio falando pra gente. Exatamente. Parada 40. Eu gostaria e ali do lado e mandar um abraço assim para Lígia Helena, que está acompanhando a nossa live, juntamente com a Graciane também. Boa noite, Lígia. Boa noite, Graciane. Sejam bem-vindas aqui ao 11 horas da leitura.
A Lígia é uma pessoa maravilhosa. Pô, Lígia, um beijão, Lígia. Você tem livros incríveis. Poxa, ela é muito gentil comigo, viu? Ela é muito gentil. Fico feliz de ter a gratidão por esse reconhecimento. Muito obrigado, Lígia. Muito obrigado mesmo, de coração. Lígia, obrigado aí pela sua presença, tá bom? E vamos assim, ó, compartilhando com os amigos e avisando, 11 horas da leitura começou. Vamos lá, o Décio Machado está com a gente. E você pode escrevendo, nós vamos colocando a sua participação em tempo real aqui na nossa live, tá bom? E aí ela diz, seu Machado, que Machado é um grande amigo. Amigo mesmo. E ela é também, ela sabe, mora no nosso coração. Ela é uma guerreira também pela cultura da cidade, hein? Muito boa. É verdade. Ela prestou uma grande homenagem à Academia de Letras, lá no Sintonia. Foi muito bacana, participou lá conosco, e eu estava lá presente. A Academia é muito grata a esse momento, a sua contribuição, o reconhecimento da Academia Gonçalense de Letras, Artes e Ciências. Beijo no coração. Letras, Artes e Ciências, é isso? Isso, GLAC, Academia Gonçalense de Artes, né? Academia Gonçalense de Letras, Artes e Ciências. Rapaz, que coisa boa, que coisa isso. boa. Que ela abre um leque para todas as tendências, né? Culturais. E como que começou a GLAC? Conta pra gente um pouquinho. A GLAC foi uma pessoa maravilhosa que eu amo de paixão. Eu sou um admirador. Essa pessoa chama Otto Sampaio, ele tinha 20 e poucos anos. Teve a ideia de criar a Academia em 1974. E até hoje a Academia vem funcionando. Infelizmente, esses meses teve que dar uma parada por causa dessa pandemia, porque tem que ter uma responsabilidade social, né, muito grande. E demos uma parada esses meses. Estamos loucos para recomeçar todo esse trabalho. Então, teve o Otto Sampaio, foi o grande fundador, o primeiro presidente. Nós temos fundadores, o professor Elter Barcelos, que é uma pessoa também que eu tenho um apreço, uma admiração, e talvez ele não saiba o carinho que eu tenho para aquele homem. Ele está lá, ele está sempre incentivando. Ele sempre fala uma coisa para mim, Décio, nunca perca o foco. E é isso, professor Elter, eu adoro você, também um fundador da academia, um grande escritor, tem livros maravilhosos também, é um incentivador da cultura, da educação, foi meu professor, eu estudei no Colégio São Gonçalo desde o primário, agora é fundamental, né? Mas naquela época era primária, ginásio, agora fundamental, primeira fase, segunda fase, até o segundo grau, o científico, o ensino médio hoje, e eu estudei lá. E eu vi o professor Elton como quase um semideus, né? Aquele carinho hoje é meu amigo particular, é o meu confidente, é o meu orientador, viramos aquela energia muito, uma pessoa maravilhosa. Eu tive o prazer também, tenho o prazer de conviver constantemente com o Elton Barcelos. É uma pessoa que São Gonçalo tem que levar esse homem no braço. Além do mais, o Otto também, um escritor de mão cheia. Olha, Otto, ele fez uma coisa inédita, eu acho que eu nunca vi isso no Brasil até fora. Ele alugou o Canecão, a época que funcionava o Canecão, né? Ele alugou para falar o quê? Poesias. Levou a família, a esposa, a netinho, os filhos. Contribuiu. Você imagina você alugar o Canecão para falar poesia. Na TV Globo tinha as grandes novelas, telenovelas, falavam, declamavam o poema de Otto Sampaio para o Brasil inteiro, até saía, porque essas telenovelas vão para o mundo inteiro, né? E ele foi levado essa questão toda da poesia para o mundo. Então, o professor Elter e o professor Otto Sampaio são pessoas maravilhosas, as pessoas que contribuem por demais com a nossa educação e nossa cultura. Eu tiro o chapéu para essa dupla. Ela tem que ser... Eles são pessoas simples. Eles levam aquele barco tranquilo, mas a gente tem que reconhecer dali fora esse trabalho, né? E eles estão nem aí, tá tocando o barco deles, tocando. Mas, realmente, ele marcou na história do nosso município. Ele marcou a história do nosso estado e pode ficar certo, se pesquisar, marca a história do nosso país. Existem pessoas que nasceram para, de fato, fazer a diferença, né? Faz diferença. Esses dois fizeram. Não somente para o local
mas também para uma grande quantidade de pessoas, inspiração, zelo, coragem, força. Coragem. Né? Muita coragem. Audácia. Muita audácia, muita coragem. Tem que ter. Imagina. Se você não tiver coragem, não tiver fé, você não sai de casa. Não é isso? Nós podemos errar, que todos nós temos defeito. Mas nunca errar por omissão. Não, omissão não. Vamos errar por ter tentado, ter contribuído e feito. Né? Aí tem que bater palma. Agora, errar ou acertar é outra situação. Mas por omissão, nunca. Nunca, nunca, nunca. E uma coisa que você falava e que me marcou muito foi a questão dele ter alugado o Canecão para transmitir cultura. Quando muitas das vezes as pessoas fechavam muito só para shows, para ganhar muito dinheiro, né? Isso é muito, muito exatamente. Assim, e ele levou o nome do município, né? A Lígia, ela comentava também ali, um tempo atrás, Lígia. Sei. Ela estava falando que, além de você ser uma grande pessoa, você tem muitos livros escritos. E eu tenho. Sabe que cada livro tem uma história profunda. Você conhece esse livro aqui? O Capitão da Luz. Poxa, esse livro aí, eu fiquei 5 anos pesquisando a história do município. Ali a questão da Fazenda Nossa Senhora da Luz, né? A Capela Nossa Senhora da Luz. E tem coisas muito interessantes aí, né? Porque São Gonçalo, na verdade, a pessoa não tem consciência disso, gonçalense. São Gonçalo é a história do Brasil, do nosso país, tá? Aqui, quando Dom João VI chegou aqui em 1808, a família real se alojou no Rio de Janeiro, vieram tudo para essa região aqui, gente. São Gonçalo, Niterói, a Maria Glan, que é uma inglesa, escritora e artista plástica, tem uma retratação, um quadro pintado pela Gran, lá no museu na Inglaterra. A gente não sabe disso. Ela ficou uma semana hospedada aqui na Fazenda Nossa Senhora da Luz, tá? Com o Capitão Francisco Dia da Luz. Então, ela fez depois. A Fazenda da Luz, a luz foi feita em 1647, a capela. Então, na época convidado pelo imperador. E ela ficou aqui, tá? Então, o São Gonçalo é muito importante, muito fértil nesse sentido. E esse livro aí mostra muitas questões, descobrimos. Esse livro, eu vou contar um pedacinho como é que eu comecei a fazer esse livro, incentivei esse livro. Comecei a fazer 1647, exatamente. É o seguinte, eu estava no Louvorão, no Centro Cultural, teve uma palestra do INEPAC, e muita gente participou, falamos sobre cultura, sobre preservação do meio ambiente, sobre os espaços que estão sendo destruídos, histórico. E eu não sei o que eu falei lá, o sujeito lá gostou. No final, ele estava um livro chamado Santuário Mariano, de 1715, não é original, mas o MEC reproduziu 100 desses no Brasil na época. E ele falou, vou dar esse livro para uma pessoa que eu gostei, que ele falou aqui. Aí eu desse o Machado, eu falei, para mim, e me deu o livro. Eu botei aquele livro assim debaixo do braço e vim para casa. O Santuário Mariano, ele conta a história de todas Nossas Senhoras do mundo inteiro, onde tem igreja de Nossa Senhora. E eu, obviamente, peguei lá na nossa região, né? E vi lá a Nossa Senhora das Neves e a Nossa Senhora da Luz. E a partir dali, começou eu desenvolvendo um trabalho em cima de pesquisa, né? E descobri coisas fantásticas, muito legais, que acho que vale a pena a escola, ver esses trabalhos, acompanhar, porque a gente tem que alimentar o historiador, né? O historiador ele tem que ser um curioso e tem que ligar fatos. E esse fato deixa legado para outros curiosos, outros pesquisadores. Então, eu estou deixando a minha marca aí, a minha contribuição para São Gonçalo através do livro O Capitão da Luz. E eu descobri também que lá na Praia da Luz, lá teve o primeiro porto do Brasil feito pelos índios. Tá? O porto de Ibirapitanga, feito pelos indígenas. Ibirapitanga, o que é Ibirapitanga? Tupi-Guarani. É
Pau-Brasil. Então, ali, quando o Capitão da Luz foi ali tinha uma plantação enorme, né? Uma floresta de pau-brasil. E ali foi feito pelos índios. Então, um trabalho muito bacana. Inclusive, o Capitão da Luz não é nome dele, é apelido. O nome dele é Francisco Dias. Da Luz, ele recebeu esse apelido porque, quando ele nasceu em Portugal, a mãe dele concedeu o Francisco Dias, ela era devota à Nossa Senhora da Luz, e ele nasceu dentro dessa capela, dessa igreja em Portugal. Então, deram o apelido dele de da Luz. Então, ficou Francisco Dias da Luz. Ele veio para o Brasil com 16 anos. Tá? Ali eu descobri a esposa dele, a Domingas. Descobri que ele teve 2 filhos, Francisco e Cristóvão, que administraram a diocese no Rio de Janeiro. Entendeu? Uma história muito legal. E muitas coisas, tinha muita questão da história oral. Que tinha uma pessoa lá, que eu ia muito, levei muitas crianças para conhecer a capela, e a pessoa contava que o capitão fez, que teve um naufrágio, aí ele se salvou desse naufrágio, em gratidão, fez a capela. Nada disso. Eles confundiram que teve naufrágio, sim, de uma naus, de Nossa Senhora da Luz, que veio da Índia. Tá? Não, aí teve um transtorno, um fenômeno natural, né? De ventos fortes, e virou aquela embarcação. E o pessoal de Angra salvou esse pessoal. Então, eles estão confundindo que foi 100 anos antes desse período. Então, o livro vem esclarecendo essas situações todas aí, com uma maneira prazerosa, né? Para poder contar, para ter até romantizada, né? Para a gente ficar gostoso. Tipo, quem leu o livro 1808, né? Sabe que é a vinda de Dom João VI para cá. Então, foi um livro nesse sentido de dar prazer ao leitor para descobrir a história de nossa cidade. Muito bacana, né? Muito bacana. Tá me ouvindo bem, Décio? Oi? Ok. Estou falando que a história é muito bacana, né? Essa história, assim, viver a história é uma coisa que nos alimenta muito, né? Sim, sim. São nossas raízes, né? São nossas raízes. Verdade, a gente tem que buscar isso. A história é boa para a gente não repetir os nossos erros, né? Ver os acertos e ver os nossos erros para seguir, para a melhoria da sociedade. A história é até para isso, né? Buscar isso, as nossas raízes. Se você não tiver raízes, como é que fica, né? Nossos pais, nossos avós, nossos antepassados, os índios, os africanos, os negros, enfim, uma gama enorme, que nós somos uma formatação dessa população, essa mistura. Por exemplo, diz que a minha tataravó, assim quanto a minha família, que ela foi pega a laço, era uma índia. Né? Eu tenho primos negros altos de 2 metros de altura, como eu tenho primos claros, de olhos azuis. Olha meu tio, eu sou o típico brasileiro, eu fico orgulho. Eu tenho a altura de índio, que é baixinho, né? O nariz um pouquinho de africano, que é grossinho, cabelo de europeu, que é lisinho, meu cabelo é um misto, e eu fico todo feliz quando ele diz isso que é bonito no ser humano, né? A raça humana, isso nós chamamos raça humana. Então é isso que a gente tem que buscar isso em cada um de nós. Você faz uma grande mistura, na verdade, né? Uma miscigenação. Isso. Para a gente, assim, muito de cultura. Enquanto você falava do Capitão da Luz, eu recordo que daqui a algumas semanas, na semana que vem praticamente, nós estaremos entrando na semana das festas juninas. É verdade. E aqui no Pontal nós temos a Capela de São João Batista, que é uma das igrejas mais antigas, se não a segunda mais antiga da cidade. Uhum. Na semana que vem a gente vai bater um papinho sobre a Capela de São João Batista. Eu sei que você tem alguma coisa guardada aí também sobre ela. Né? Eu, por exemplo, eu fui encontreiro na igreja, na Conceição, ali na Maria Rita. Fiquei 10 anos lá no mini mercado, fiz encontro, e a gente estava sempre ali, minha região é essa, né? E a gente está precisando de muita fé, muita energia, né? Questão de respeitar todas as religiões tem que ser respeitada, não é isso? E a gente buscar isso no coração
convicção, na sua fé, né? Isso que é importante. Eu gostaria que você falasse para a gente, ou melhor, declamasse para a gente um pouco do seu trabalho, porque além de você é esse incentivador da cultura gonçalense, hoje na GLAC, com outras funções e tarefas que a gente sabe lá do teu passado, e eu sei que você também escreve, tem muita coisa boa aqui, então eu gostaria que você partilhasse com a gente um pouquinho. E depois, eu gostaria que você falasse a respeito de uma música, que a Lígia está falando que você escreveu uma música recentemente, tá? Eu queria escutar um pouquinho, que você declamasse alguma coisa, um texto que você goste muito. Bom, eu pensei, já puxou por esse lado, nós falamos sobre a mistura de raças, né? E estamos vivendo um momento de pandemia. Então, eu vou falar um poema sobre a questão que teve o homem escravizar o outro homem, causou ridículo e que nunca mais que volte na história humana sobre isso. Então, eu fiz esse poema para a gente relembrar aquelas coisas tristes que passou na história desse país e a história de vários países. Chama-se Sapato para Branco. Hoje eu vi a noite brilhar, com um som africano de uma negra cantar. Era mata fechada, com corrente na mão. Era sangue negro, era força de irmão. Arar o campo, plantar a cana, sapatos para branco. Sou mãe africana. E tão destemida, na senzala pregava o legado de um povo que os filhos herdara. E a fé da menina pelo açoite passou, pelos troncos da vida que a história apagou. Tocaia, tocaia, desdouro de uma nação. Tocaia, tocaia, grito de abolição. Esse é um poema que fala isso. E eu fiz um poema, também tem um poema também que pode ser usado nesse momento de pandemia, né? Pandemia, um momento de quarentena, né? Se você me autorizar, eu falo até mais uma. Mas com a sua autorização. Deixa eu pensar. Pensa aí, autoriza. Passa pelo cartório, autoriza, assina, né? E faz aquele todo o processo todo. Vamos lá. Sobre a questão da pandemia, né? Teve um poema chamado... Ai, meu Deus. Tá vendo? Eu fiquei tão emocionado com você dessa declaração da questão da pandemia, que a gente fica até meio perdido, meio aéreo, meio emocionado com essa situação. Rapaz. Oi? Aqui, que latiu foi minha cachorrinha aqui do lado, deu latido assim. Ela veio em refúgio à memória. Vamos lá. Hoje são penumbras, passos na escuridão. Hoje me sinto miúdo e caminho sem direção. Agora eu quero colo, um aconchego para dormir. Em seus braços me consolo, com meus sonhos a partir. Os meus 30 já são 10, os meus 10 viraram 1. Sinto um vácuo nos meus pés alado, eu quero um. Pois serei estrela, o brilho da fina nota, o lume do ferro quente, sinfonia na ribalta. Porque sei que sei cantar esse dueto, voar em sol maior em tecla de soneto. Excelente, Décio, excelente, excelente. Obrigado. Você é muito gentil também, viu? Incentiva a gente a declamar, falar. Interessante quando a gente é mais novo, sem guarda, né? Faz os poemas, fica guardadinho, com medo de mostrar. Depois a gente fica velho, a gente fica bem sem vergonha, né? Esquece, manda brasa, fala o que o coração manda. Isso é muito importante, muito legal. Muito legal. Assim, falando um pouquinho de literatura, você tem algum autor ou escritor de cabeceira, algum que tenha marcado a sua juventude, adolescência, e que você, assim, esse aqui eu sempre tenho que ler e trago na memória os seus textos, porque marcou mesmo. E se lembrar, por favor. Eu tenho um livro. Na noite de hoje. Eu tenho um livro que marcou a minha vida. Eu vi a história do livro sem saber ler. Olha que interessante. Sem saber ler, eu sabia a história todinha do livro. Sabe por quê que eu sabia a história do livro? Porque minha mãe lia para mim. Eu chamo leitura de berço. Acho que as mães têm que fazer isso com os filhos. Então, não só para mim, mas para os meus 5
eu e mais 4 irmãos, 5 irmãos no total. Então, tinha aquele livro chamado o Meu Pé de Laranja Lima, né? Pé de Laranja Lima. Então, foi um livro que marcou, quando cortou aquele pé, o menino chorou, nós choramos todos juntos, né? E foi muito bacana, que me marcou muito profundamente. Dom Quixote, depois comecei a ler, o Dom Quixote também é maravilhoso, muito bom livro, né? Adoro Dom Quixote também, Dom Quixote de La Mancha, é uma literatura maravilhosa. E eu estou lendo agora, atualmente, estou lendo alguns livros aqui, eu li os contos Fluminense de Machado de Assis, acabando de ler, aproveitando essa pandemia agora, essa quarentena, para ler mais um pouquinho, né? Relembrar os clássicos, né? E que não tem como ler todos, são vários e vários títulos, e fica muito difícil a gente ter vontade de ler, tomar não há tempo para isso. Nós vamos passar nossa vida e não vai conseguir ler todos os títulos, né? E eu li também um livro do Helder Barcela, muito bacana, falando da família dele. É muito bacana mesmo. Então a gente vem cativando essa questão. Eu tenho um livro aqui, ó, o meu primeiro livro foi esse aqui, ó. Ó, meu primeiro livro. Tá vendo? Meu primeiro livro foi esse aqui, o Zé Maleta. Zé Maleta. Tá? Peripécia de um infantilista. Então, esse aqui foi um sucesso, eu não esperava esse livro. A versão de sucesso ele que me deu um grande força para continuar a fazer outros livros. Tá? Aí depois eu fiz o Ada Flor, uma fábula da Flor, A Menina Alada. Fiz o Capitão da Luz, que passou ainda agora. Fiz também o chamado O Revisor, que também é um livro que também marcou. E agora vem o Iverson, o Caçador de Letras. Muito maneiro. Bem, e esse primeiro livro aí, você pode ler um pedacinho dele pra gente? Esse que está na sua mão? Zé Maleta? O Zé Maleta. Zé Maleta é um livro, pô, eu adoro o Zé Maleta. Eu vou ler a primeira logo começando, né? Posso ler a primeira página? Pode, à vontade. Peguei assim. O despertador desembesta às 5h30 da manhã. Dona Celina levanta-se sem pestanejar e vai direto para o tanque. Lava e escova as dentaduras. Acende o fogão de 4 bocas e bota a chaleira de água para ferver. Levanta, Zé, levanta que está na hora. Zé rola para a esquerda e aproveita para puxar o pequeno cobertor xadrez, que teimava em não lhe cobrir os pés. Rola para a direita e esquece do mundo. Dona Celina desiste de acordá-lo e vai direto para a porta dos fundos. Pega uma vassoura de piaçaba para varrer a casa de cor indefinida, pois o tempo se incumbiu de amarelar o verde. Dona Celina prende os cabelos de algodão, puxa a mesinha de centro, retira alguns pelos de gato, arrasca a poltroninha branca e se depara com algo que está em cima da pequena televisão. É um papel preenchido, a caneta. Curiosa, ela pega para folhear, para ler. Nome: José Maleta Pinto. Pai: José Pinto. Mãe: Maria Celina Maleta Pinto. Escolaridade: ensino fundamental incompleto. Rua Tabelião Silva, ele mora na Parada 40, né? Município de São Gonçalo. Zé, acorda, Zé. É, exatamente. Interessante que essa Celina aqui é a minha avó, entendeu? Certo. Eu sempre pego os personagens que estão bem próximos com a gente. Então, na verdade, o Zé Maleta é um infantilista, ele tem 30 anos, mas ele se comporta como uma criança. Porque esse livro não é só para criança, para o adulto, porque todo adulto tem uma criança dentro de si. E eu, particularmente, não quero perder esse menino. Nem ninguém tem que perder isso, tem que ser responsabilidade, tem nosso trabalho, mas a gente tem que buscar aquele nosso interior. Na época a gente soltava pipa, jogava peão, bola de gude, as meninas brincavam de boneca. Isso a gente não pode perder essa questão. Então, eu acho que é muito legal, eu adoro o Zé Maleta. O Zé Maleta é um livro muito legal. Aí, no final do livro, eu boto aqui no final do livro uma coisa muito interessante, que é sobre o novo...
para a criação de um novo livro, tá? Para criar um novo livro. Quando termina o livro, eu boto um novo sonho. Agora, sento-me na espreguiçadeira da varanda do fundo para observar a chuva e o vento, que se fazem presentes caindo sobre a goiabeira e a mangueira, onde as suas folhas se entrelaçam às bananeiras que ficam próximo ao muro. Este balé de folhagem se reflete no pequeno riacho que se forma com as gotas que caem do telhado, que sorrateiramente transcorrem pelo jardim lateral. Lá fora, o paralelepípedo faz um brilho de ilusão sobre as calçadas. O cheiro da terra molhada se harmoniza com os cantos dos pássaros e trovões bem longínquos. Nesse instante, debruço-me sobre as mãos, buscando inspiração para um próximo livro, não tendo data nem hora para terminar, porque minhas letras vão além do ar. Com elas eu posso tudo, caçar dinossauro com tubarão e ao futuro para ver se tem solução. Voar em uma canoa desgovernada que me salva de madrugada, próximo de um quente vulcão. Com elas eu protejo a onça pintada, se penteando no espelho d'água, onde o mal é derrotado no castelo de bombom. Mas como escrever é bom, bom, bom. Esse é o final do livro. Entendeu? Muito bom. E a forma que você brinca com as palavras, né? Muito legal. Obrigado, legal. Obrigado mesmo. É que cada um, para escrever, que ninguém é igual, ninguém fala igual, né? Ninguém dirige igual, ninguém escreve igual. Isso que é bonito no ser humano, cada um tem a sua linguagem. É uma impressão digital das pessoas, a forma de escrever, a forma de escrever. Ninguém é melhor que ninguém, são formas diferentes. Então, a minha forma é essa, a minha maneira de me expressar com a sociedade, com o mundo. Muito bacana. A gente tem algumas pessoas acompanhando a nossa live, que eu queria aproveitar para dar uma boa noite, né? A Lídia, que está conosco desde o início, Edmar, é um grande amigo, Edmar é uma grande amiga, uma pessoa maravilhosa, sabe? Uma mulher de coragem, muita coragem. E a gente tem assim também a Manuela que está junto, e a Lígia falou para nós que a sua filha está lendo Dom Quixote. Oh, que legal! Dom Quixote é maravilhoso. Muito bom. Maravilhoso. Muito. Essa pandemia ela nos ajuda muito a pegar os clássicos, mergulhar nos clássicos e fazer até uma leitura para os dias de hoje, né? Henrique, outra coisa, eu me lembrei do livro aqui, o Zé Maleta, tem hora que ele escreve uma carta para a mãe, mas escreve uma carta em poesia, falando para a mãe. Se você me permitir, eu me lembrei agora do poema que está dentro do livro do Zé Maleta, que ele escreve para a mãe. Posso falar? Declamar? Pode. Não autorizado mais uma vez? Então vamos ao poema do Zé Maleta, que escreve para a mãe. Mãe, voltei, estou aqui, visitei as estrelas como lhe prometi. O sol não é tão quente como pensava, e a lua não é tão encantada como imaginava. Tudo é simples, que a senhora nem pode imaginar, mas estava na hora de voltar, porque você é minha vida, o meu ponto de partida, o vento e o mar. Estava preocupado com a sua inquietação, mas não tem nada, mãezinha, porque estou aqui e ficarei ao seu lado até o fim. Essa é a carta que o Zé Maleta para a mãe. Tá no contar, faz parte do livro. Oi? Essa relação da mãe com o filho, né? É muito importante isso, importantíssimo. Hoje minha mãe, né? Minha mãe agora pertence ao universo como nós pertencemos, né? Não está aqui junto. Eu sinto uma falta muito grande da minha mãe. Minha mãe meu espelho, era tudo para mim, continua sendo. Todos os dias eu penso nela, no meu pai. Eu fui uma pessoa. Fiquei triste da perda da minha mãe, mas fui muito feliz, a gratidão por ter uma mãe que eu tive, né? Que ainda continue tendo no meu coração. Então, esses livros tem sempre a mãe, tem sempre o filho, porque escrever é uma responsabilidade social, né? Escrever para levar coisas boas, positivas, é cada sua maneira. Eu gosto de brincar, né? Eu sou um comediante na história, também brinca. Você vai morrer de rir com o Zé Maleta. O Iverson também é muito divertido.
O Iveson também é muito divertido. Mas você no meio dos preâmbulos, você vai passando as suas mensagens de amor, de carinho, de sorriso, e tem hora que você vai chorar também com o Zé Maleta, viu? Você chora com ele. O Iveson também tem hora que te marca, tem um sentimento muito forte de coração, tá? Ele leva o leitor a várias experiências, né? Isso. Porque o que é arte? A arte é você provocar sentimentos, né? De gostar ou não, de dar sorriso, ou ficar triste, ficar zangado. Ele tem que provocar alguma coisa em você. E a leitura tem que prender. Você falando em termos de literatura, me permite falar a você, uns 10 anos atrás, eu também criei um estilo literário do século XXI, que eu botei todos os meus livros estão no compactualismo universal. Então eu criei esse compacto universal, porque a sociedade hoje está tudo compactada, né? Os leitores de hoje não é o mesmo leitor de Machado de Assis. Não é dizer que Machado de Assis era melhor ou pior, nada disso, leitor. Só que a sociedade muda. Você liga um computador hoje, e durar 6 segundos para ligar, se demorar, você quer quebrá-lo, né? Que está demorando muito. Está demorando muito. Demorou muito, cara. Liga isso rápido. E naquela época do Machado de Assis, que eu amo o Machado de Assis, você faz com o Astor debaixo da mesa, tu leva 5 capítulos para escrever aquilo ali. O descrevendo, que era bonito aquela situação. Hoje a pessoa tem que ser muito compacta. A verdade é que está tudo compactado. Por exemplo, o celular que nós estamos falando agora, através dessa rede social da live, antigamente você telefonava, alô, como é que tá? Tudo guardava. Hoje, o celular tira foto, né? Reproduz filme, faz a live que nós estamos fazendo. Você pinta, você desenha, você faz uma série de um elemento. Não é tão toda. Da religiosidade com a evolução humana. Não pode esquecer isso. Que Deus nos botou para isso, ser curiosos para avançar. Ninguém tem que ficar estático nessa situação. E tem a responsabilidade também que nós região social, que tem do desmatamento, a poluição, que vai destruindo a própria humanidade. Então, o compactualismo vai em encontro dessa área, entendeu? Entendi. Eu quero aproveitar, até dentro desse tema que você está trazendo, para dar umas boas-vindas ao meu novo grande amigo, Ezequiel Alcântara. Ezequiel esteve na live passada, juntamente com Renato Cardoso, junto com Zé Salvador. Foi uma noite muito bacana mesmo. Ezequiel, seja bem-vindo, tá bom? Ezequiel a gente tem falado e brincado que é a nova revelação literária hoje, São Gonçalo, Rio de Janeiro, Ceará inteiro, né, Ezequiel? Muito grato pela sua amizade, Ezequiel, muito grato mesmo. Ele tá mandando um abração pra gente aqui. E para você também, um abraço. E vou fazer uma pergunta para ele. Esse Alcântara aí, porque o imperador era Alcântara também, era parente seu, né? Então, Pedro de Alcântara deve ser parente, deve ser. Ezequiel tem que ter sangue azul nessa história aí, Ezequiel. Quem sabe ele não tem um pezinho lá na realeza, né? Né, Ezequiel? Com certeza, tem pinta disso. Com certeza. Falou, Ezequiel, um abraço, hein? Eu gostaria de exibir uma palavra que eu não sei se você já viu ou se você recorda dessa palavra aqui, ó. Qual? Deixa eu tirar lá daqui do escuro. Se eu lembrar, eu falo. Se não lembrar, eu vou consultar o Google. Pois bem, então lá vai. Para você aí, eu gostaria de Vamos saber lá. se alguém já ouviu ou já leu essa palavra que está aí, ó. Buraco secreto da terra do além-mundo. Já ouviu falar nessa palavra? Muito prazer. Muito prazer. Enquanto você falava da redução da palavra, da questão da redução do tempo, da questão da simplificação das coisas, eu pensei em caminho inverso, né? E assim, eu já vi que você tem um livro cheio de neologismos. Tem um livro que você não separa uma palavra da outra. Vai assim, é um texto super corrido. Você sabe do texto que eu estou falando, né? E teve uma época que a pessoa escrevia e não tinha nem vírgula, lembra? Ia direto, né? Você ia, né? Esse é tudo junto. E aí, assim, em 2008, eu participava lá no CIUG, aqui no Porto da Madama. Sei.
um projeto que foi aprovado pela prefeitura em conjunto com o governo federal, chamado Casa Brasil, que era o projeto Casa Brasil. Certo. E o que acontecia nesse projeto Casa Brasil? Uma das coisas que havia lá era a sala de leitura. Eu não estou te ouvindo. Caiu a voz aqui um pouquinho. Não estou te ouvindo. Eu estava precisando lá na sala. Voltou. Estou ouvindo agora. Cumprir as horas campus que a gente fala. E aí o que eu fiz? Eu começava a escrever, e surgiu um texto chamado A Folhinha Popstar. Certo. Está dando microfonia, aqui... tá? O som não está sendo muito bom, não. O som está meio microfonia. Isso. Esse texto, ele está melhorou. Legal. Ele está presente aqui no livro Projeto Ele, uma ideia que deu certo. E o certo. texto é assim, até em homenagem a, eu não sei a idade da filha da Lígia, mas das crianças e adolescentes que estão acompanhando o nosso bate-papo. É um texto que vem trazer uma reflexão também a respeito das decisões que as crianças já estão tomando. É mais ou menos assim. Era uma vez uma folha que queria conhecer o mundo inteiro e voltar para casa sem sair do lugar. Certo dia, na televisão de Dona Mente Boa, passou a reportagem do Buraco Secreto da Terra do Além-Mundo. Curiosa, Chica a folha pegou coragem como o vento do norte e de carona chegou em cima do buraco secreto, dando então uma guinada perfeita. Ao olhar o buraco, viu um monte de janelinhas, cada qual mostrando um lugar do mundo. Nossa, que maravilha! Mas o que é isso? Que luzes são aquelas? Nossa, eu estou ficando tonta! E lá vem o vento do norte de novo. Zaz, lá vai a Chica de volta. Cansada e curiosa, ela caiu no mesmo lugar de onde havia saído. No dia seguinte, lá estava a televisão de Dona Mente Boa dando a notícia. Atenção! Países de todo o mundo fotografaram um olhar curioso sobre as cidades. A única notícia que se tem do suspeito é que é verde, cheio de raiozinhos marrons e lembra uma folha de roseira. Quem o encontrar, favor ligar para o número tal e informar o seu paradeiro. Que maneiro! Viajei o mundo inteiro sem gastar um centavo e ainda estou famosa. Quer saber de uma coisa? Lá vem o vento sudoeste. E nunca mais se ouviu falar daquela folhinha de quintal. Muito legal, muito legal. Poxa, show de bola. Você me fez lembrar o meu livro que eu fiz, o A da Flor, a Menina Alada. Ela, na verdade, a da Flor, a Menina Alada, ela é toda rimada, tá? É uma prosa totalmente rimada, mas ele fala das rosas. E a rosa naquele lugar, tinha um talento, toda rosa tinha um talento particular. Então, cara, representa as cores, representa o sentimento humano. E ela, a da Flor, ela perde a visão. E ela fica cega. Aí ela faz amizade com o Ben-TV e o Ben-TV empresta os olhos dele para ela atravessar a floresta, para mostrar que um precisa do outro. Ninguém consegue fazer nada sozinho, um precisa do outro. Tá? Então aí desenvolve esse trabalho com a da Flor, a Menina Alada, né? Tem a sapiência, a rosa da inteligência, né? Que vem mostrando toda a questão, tudo em poesia, né? É uma prosa toda em poesia, 100% rimada. Mas não é a primeira com a segunda, ou a primeira com a terceira, a segunda com a quarta, não. É prosa mesmo, mas tudo ritmado, tá? Então é um momento muito especial. Talvez eu não consiga fazer outro livro daquele que eu fiz, não. O A da Flor, a Menina Alada. E você levou quanto tempo para finalizar esse livro, A da Flor? Olha, a da Flor, você não vai acreditar, eu fiz esse livro em 10 dias, cara. 10 Ele começou... 10 dias. Por quê? Você começou o seu livro, era uma vez, né?
Isso. Aí eu peguei o computador e comecei a brincar. Ninguém escreve mais começando uma história, era uma vez, né? Aí comecei, era uma vez uma menina alada, né? Uma menina discriminada por ter nascido alada. Ela voava todo dia para bem longe da civilização, para não ouvir as falácias da multidão. Aí foi embora, remando. Aquilo foi fluindo numa forma inacreditável, cara. Foi indo, e foi nasceu. Em 10 dias fiz o dado do livro. Como eu tive livro, que eu fiquei mais de ano fazendo. Por exemplo, o Capitão Livro, fiquei 5 anos pesquisando, o outro estudei 1 ano fazendo, e esse fiz em 10 dias. Então, a emoção, né? A arte não tem momento, não tem tempo para a arte, não é isso? Você cria na hora uma poesia, você não precisa estar pensando, aquilo vem. Você tem que ir com a canetinha ou então um gravador na mão para lembrar, para não esquecer daquela inspiração. Mas a da Flor eu fiz em 10 dias. Mas ficou um sentimento muito interessante. A gente já está quase encerrando a nossa live de hoje. Que pena. O Décio Machado, ele falou para a gente um pouco sobre a AGLAC, a Academia Gonçalense de Letras e... Artes e Ciências. Artes e Ciências. Isso. Também sobre o Relógio do Sol aqui na Parada 40, sobre a Parada 40. Falou um pouco sobre, leu um pouco as suas obras, recitou pra gente e deu uma pista no meio do caminho de 2 coisas, que ele tem uma música que já está sendo até divulgada por aí, que eu sei, e também ele está assim preparando agora um novo livro, o livro já está no forno. Fala um pouquinho pra gente desse novo livro que você já está aí no forno prontinho para sair, para alimentar a nossa mente. Estou fazendo a capa, o Maurício, que é da academia, está fazendo a capa também, está ficando muito bonita a capa também, tá? Chama-se Iverson, o Caçador de Letras. Esse livro é homenagem à literatura, homenagem aos professores. O Iverson, na verdade, ele é um professor da língua portuguesa. Então, ele adora escrever. Tudo que acontece com ele senta em casa, na poltrona, do lado esquerdo. Todo mundo tem um lugarzinho onde sentar, não é isso? Lá na poltrona direita, né? Tem um na esquerda, e ali senta, tem um lugarzinho de vontade de escrever. Sempre tem um cantinho mágico para a gente. Ele sempre escreve isso, tá? E é homenagem à literatura, porque todos os personagens, ou todas as personagens, têm nome da literatura, dos personagens. Por exemplo, o Iverson, ele tem um primo. Como é que é o nome do primo dele? O nome do primo dele é Basílio, porque tem o livro Primo Basílio. É isso? Exato. Tem exatamente. Ele tem um vizinho chamado Policarpo, por causa da homenagem a Policarpo Quaresma. Ele tem um personagem. Fantástico. Tem Helena, tem a Tieta, né? Então, eles têm uma história própria, mas ele esses personagens têm a personalidade daqueles personagens, daqueles livros dos clássicos, entendeu? Então tem tudo, tem Helena, tem Tieta, tem Isaú e Jacó, né, que são 2 irmãos, que eles têm aquela questão... exatamente. Então tem toda essa questão, tá valorizando. Mas um cacho do livro, da história, na verdade, é uma adoção de uma criança, né? Porque me deu essa inspiração, na verdade, foi o seguinte: um tempo atrás, 2 anos atrás, isso marcou profundamente a minha vida. Eu peguei meu carro, saí de São Gonçalo, fui para Niterói. Depois da rodoviária tem tem um sinal de pé do Plínio Leite, né? Aí o sinal vermelho, eu parei ali. Quando eu parei ali, tudo fechado, veio um garoto de uns 9 anos, não tinha 10 anos, bateu no vidro do meu carro. Eu olhei assim, a gente fica assustado com essa questão toda, né? Eu olhei, não tinha ninguém, só o garoto. Aí eu abri o vidro, baixei o vidro do carro. Você sabe o que o garoto fez? Pegou um papel vermelho em forma de coração, tirou e me deu de presente, assim, na minha mão, olhou para os meus olhos fixamente, não falou nada, virou as costas e atravessou a rua. Me deu um coração. Eu fiquei assim perplexo com a situação. Olha que coisa linda. Um menino, né, de população de rua, todo rasgadinho, todo sujo. Então, na verdade, ele foi para esse livro. Chama-se o Antônio, né? O nome dele é Antônio. Antônio Basílio. Porque vai dando livro. Exatamente.
E ele tem essa questão. Aí eu não vou contar tudo para não estragar Exatamente. Mas ele tem uma questão, e todos os personagens têm. E ele dá uma lição de moral na sociedade terrível, garoto. Entendeu? Porque ele me deu uma lição ali de amor, né? Ele, sem abrir a boca, sem falar nada, um gesto dele me deu uma lição de vida. Ele bateu no meu ouvido e me deu aquele coração vermelho. Eu guardei aquele coração por muitos e muitos e muitos anos. E me deu essa ideia de escrever o Ives, o Caçador de Letras. E outra coisa a mais. O Ives, na verdade, existe. Eu fui da Secretaria de Educação. Me permite só uma interrupção? Você poderia chegar só um pouquinho para trás? Tá, posso. Mais um pouquinho. Aí. Melhorou? Isso. Tá bom. E o Ives, na verdade, ele existe. Eu trabalhei na Secretaria de Educação do Estado, eu fui coordenador. Nós coordenamos a época da Metropolitana 2. Aí, na verdade, naquela época, eram 8 municípios, 320 escolas. E eu coordenava os animadores culturais, centro de memória, educação física, biblioteca, aquelas questões todas. E o Ives era um dos animadores culturais. E ele ficou muito amigo, ele também escreve, lançou livro. Ele viveu na vida dele, ele sobreviveu vendendo poesia nos bares. Ele escrevia os poemas, naquela época, tirava a cópia e vendia. E assim sobreviveu. Ficou muitos anos com isso. E ele tem um apreço muito grande pelo Ives. É um guerreiro, um lutador, um grande escritor, um grande poeta, né? Eu gosto muito do Ives. Aí eu botei o nome dele, porque eu gosto do nome dele, mas eu tinha que botar o nome assim próprio para poder não misturar com os personagens de outros livros. Então foi criado isso. O Ives, o Caçador de Letras. Caçador de Letras por quê? Porque tudo que acontece na vida dele, na vida do professor Iverson, ele à noite ele escreve, ele fica caçando letras, escreve o que aconteceu em poesia, em crônicas, ele escreve tudo ali naquela situação. Então tem poesias ali dentro, entendeu? E esse menino de rua, eu não vou contar tudo, e ele se estimula, ele ganha um livro, e ele estimula pela leitura, e vai ser premiado na frente. E ele escreve no livro, lembrei agora, o primeiro livro, o escrito do pequeno Antônio, que é o Garoto de Rua, que está no livro. E ele escreve esse poema, que na verdade foi eu que escrevi esse poema quando eu estudava no Colégio São Gonçalo, foi o primeiro poema que eu escrevi na minha vida. Se você me autorizar de novo, é pequenininho. Posso também? Pequenininho. Tranquilo. É pequenininho mesmo. Foi a primeira coisa que eu escrevi sobre o medo. Fica à vontade. Medo. O que é medo? Medo de quem? Se nasce com medo, morre com medo também. Medo da vida por quê? Ou da morte também. Eu não posso falar nada, pois tenho medo também. Então, esse está no livro, esse poema feito pelo garotinho, né? Que na verdade é um poema que eu fiz no Colégio São Gonçalo, quando eu tinha aí, estava no fundamental. Que eu ganhei, na verdade, um livro. Eu fiquei lá no 2º ou 3º lugar, fui premiado, né? Ganharam lá um livro, e eu escrevi no livro isso. E, na verdade, na história o Ives, o garoto também escreve no livro esse pequeno poema. Mas é muito, muito divertido, você vai rir, muita coisa engraçada. Mas a mesma coisa também, no meio do caminho você vai dar boas gargalhadas, mas as lágrimas vão descer também, tá? Porque ele é forte nesse sentido, tá? Então o Ives está aí para estimular a leitura, também levinha, para valorizar a literatura, para valorizar os professores, que o professor é uma coisa que tem que ser levada no colo. O que é o professor? Que ele passa o conhecimento da geração. Porque se não tiver professor, você não tem médico, você não tem engenheiro, você não tem nada, para tudo a vida do professor que repassa essa situação, né? Tem que ter um médico, tem que ter um dentista. Se tivesse o óculos que estou usando aqui, isso tudo agradeço ao professor. Eu estou escrevendo alguma coisa, alguém me passou alguma coisa lá atrás. Então, essa é a base da sociedade, o professor, nós, exatamente. Essa roupa que nós estamos usando, que alguém que fez, teve um professor lá atrás que ensinou a ele sobre essa questão. Não é isso? Então, tudo precisamos de um professor, tem que valorizar esse carinho, essa classe maravilhosa, que é a base de uma sociedade. É o alicerce da sociedade. Então, o Iverson está aí para isso, o Iverson, o Caçador de Letras, tá bom? Então, a gente, breve, acho que daqui uns 15 dias ele vai dar, já está aí, já dá na praça aí para vocês, tá? Quero ser o primeiro a comprar.
Tá bom, tá legal, tá firme e forte. Você falava aí do Caçador de Letras, me fez recordar um texto que está aqui no livro Projeto Ele, uma ideia que deu certo. E a ideia desse texto é justamente reunir pequenas palavras e siglas e abreviaturas, reunir objetos do cotidiano Que legal. e trazer para uma reflexão a respeito da tecnologia. E espero que você não ria no final. Já estou sorrindo. Espero que você não ria. Eu gostaria de aproveitar e oferecer esse meu último texto. Depois, você querendo, você pode fechar também com a declamação de algum clássico, algum texto que ele seja de coração. Sim. E agradecer a todos que estão acompanhando a nossa live. Falta pouco para acabar, não sai daí não. Calma, E semana que vem, Décio, eu terei a honra de receber aqui no 11 Horas da Leitura um grande amigo chamado Francisco de Assis Freire. Ele confirmou presença. E maravilha, maravilha. Um convidado que ainda não confirmou presença. O Francisco, ele é um dos pioneiros também da rádio comunitária em São Gonçalo. Hoje ele é um dos responsáveis, diretores da Rádio Aliança, que fica aqui no Porto Novo. É uma rádio comunitária, funciona aqui no Porto Novo, por trás da Igreja de Nossa Senhora da Conceição. E a ideia é a gente bater um papo aqui no 11 Horas da Leitura a respeito da importância da rádio comunitária para a sociedade, a gente traçar um pequeno caminho da história do rádio e a história também das rádios comunitárias em São Gonçalo. Vai ser um papo extraordinário e que você não pode perder. Muito importante. Está perto da nossa raiz, né? A rádio comunitária está bem próximo da gente. Isso é muito importante, a valorização da rádio comunitária. Isso é fundamental, né? É verdade. O programa já está maravilhoso, igual o programa de hoje, com a presença do Décio Machado. Décio, obrigado. Eu gostaria que você refletisse comigo nesse pequeno texto chamado Clique. Pronto. Tudo bem. RG, CPF, habilitação, INSS, inscrição. Tudo. Tendinite, até artrite. Tudo. Mouse, borracha, lápis, teclado, óculos, monitor. Tudo. Tudo transformado. HD, cérebro. Tudo. Tudo transmutado. Fila para quê? Internet, meu bem. De fila, não quero mais saber. Digita aí www.clique.clique.final. Muito bom. Agora, para encerrar, já está no finalzinho? Muito bom, muito legal. Show de bola. Muito bom, muito show, muito bom. Aí, que falar só para fechar aí a questão da música, ele falou da música, né? Que essa música nós fizemos, tem que parabenizar meu parceiro, Ian Medeiros, que é uma pessoa muito bom, cara também maravilhoso, como pessoa e como criador. Ele é danado, ele está fazendo um livro dele também, um romance, ele é compositor, ele além toca alguns instrumentos, ele gosta de trabalhar com imagem também, aquele clipe que está lá, que vocês viram, do Acordes em Flor, você pode ir lá no YouTube, lá buscar Acordes em Flor, você vai ver lá a música, ele está cantando. Então, foi um poema que eu fiz, e ele fez e adaptou também esse poema para a música, e nós fizemos em conjunto, chamado Acordes em Flor. Ou seja, ele fala a base ali, é porque ele tem uma acorde em flor, porque tem um acordeon. Por que a base daquela letra? Eu estou casado há 36 anos, né? E quando eu comecei a namorar minha esposa, eu descobri que ela tocava acordeon. Falei, Lília, você toca acordeon? Eu toco. Então, ela toca para mim. Ela falou, depois o acordeon, mas não tocou porque estava desafinada. E guardou o acordeon. E eu até hoje eu nunca vi minha esposa tocar acordeon. Aí eu fiz essa letra baseada nessa questão que fechou o acordeon, né?
Então, tem isso, o Acordes em Flor, que era a minha esposa que tocava. Eu, quem sabe que ainda consiga ver, apreciar a minha esposa tocar esse acordeon, que até eu criei essa letra, mostrei ao nosso Ian Medeiros, né? Ele fez a adaptação dele também, criou, porque a gente tem que dar abertura para o criador também, outra pessoa criar também para juntar. A gente tem que tolir ninguém para isso. E o Iri Rezende também veio aí, também deu aquela contribuição, veio um somatório e ficou muito legal a música. Eu estou bem suspeito de falar, né? Mas pode ficar certo que a música está muito linda, elogio geral, muito bem feito. Parabenizar também o nosso amigo Ian, o Iris, por ter contribuído. Foi muito legal mesmo esse trabalho, né? Então a gente está aí para isso. Você depois, se puder, quem quiser ver o Acordes em Flor, pode entrar no YouTube e bota lá Acordes em Flor, Décio Machado e Ian Medeiros, tá? Aí você vai ver, eu já compartilhei para muita gente aí. E quando passar esse processo de pandemia, acabar esse processo, nós vamos fazer um show chamado Acordes em Flor, né? Porque São Gonçalo tem muita gente boa aqui na arte, né? Muita gente boa na música, muita gente boa na escrita, no esporte, né? Então tem muita gente legal aí para mostrar o mundão, que São Gonçalo tem coisas positivas para mostrar à sociedade. Com certeza, Décio, foi uma noite muito legal mesmo. E a tua presença. Obrigado, eu que agradeço a você, Rui. E principalmente trazendo novidades, né? Sempre com novidades. Isso. Você sempre traz novidades para a gente. Ah, sim, é a novidade na academia. Eu deixei aqui embaixo passando para quem quiser o nome Acordes em Flor, o endereço lá no YouTube, você pode acessar. O clipe está maravilhoso. Muito bem feito. Foi gravado em que lugar esse clipe? Olha, foi feito, a gravação foi feita em São Gonçalo, ali no Boa Sul, na rua Lodial, olha só. E ficou um trabalho de primeiríssimo. Na rua Lodial. Ali no estúdio do Iris Nascimento. Então foi feito ali, o clipe ficou muito, muito. Você teve a oportunidade de assistir, né? Então ficou muito legal. Eu fiquei apaixonado por a questão. Então mostrou uma coisa de qualidade, bacana, para mostrar esse trabalho, né? Muito bom, muito legal. Isso é importantíssimo a gente mostrar esse trabalho. E tem muita gente boa também em São Gonçalo cantando. Maravilhoso mesmo. Muito legal. Você queria que fechasse com um poema? Você quer o quê? Muito legal. Décio, muito obrigado. Tá bom, amigão. E vamos fechar com um poema de Décio Machado para poder finalizar o nosso 11 horas da leitura com chave de ouro. Com vocês, encerrando o programa, Décio Machado, presidente da GRAC. Eu gostaria também de aproveitar para mandar um abraço para um outro grande amigo, Décio, o nosso querido José Terra. E aquele um grande amigo. Maravilhoso também. E um grande poeta. Poesia, adoro os poemas dele. Mas não estou falando para se agradar, não. Estou sendo realista. Eu sou fã do Terra. Coisa muito boa, qualidade altíssima. Muito bom mesmo. É uma pessoa, vale a pena você conhecer os trabalhos do Zé Terra. E como pessoa, não precisa falar mais nada. É uma pessoa, nota 10, não é 1000. É meu amigo mesmo, de coração. Eu sou admirador do trabalho dele. Com certeza. Com vocês, Décio Machado, encerrando o 11 horas da leitura. Eu vou falar um poema sobre Olhos de Poeta. Olhos de Poeta. Poeta, abro os olhos e vejo o mar. Água cristalina, ondas contínuas, o sal a borbulhar. Fite o espelho d'água, onde o céu é refletido, sob o prisma da vida, com idas e vindas. Ao longe, o sol se esconde, formando sombras além do horizonte que te faz navegar. Agora, feche os olhos, poeta. Veja as ondas partindo para o seu destino. De repente, uma voz eloquente vem te avisar. Poeta, pensas que poderás descrever a beleza do azul degradê
suas letras não conseguirão retratar, mesmo abrindo os olhos e olhando para o mar. Esse é o poema. Sem palavras, sem palavras. Muito grato, Décio. Tá bom, eu agradecer a você essa live maravilhosa, tá? Você que você também é um grande amigo, e agradecer as pessoas que assistiram esse momento, né? Eu acho que a gente tem que ter união. Fique em casa, cada um na sua crença, na sua fé. O melhor lugar do mundo é a nossa casa, tá? Você pode sair para trabalhar, fazer uma série de situações, mas a nossa casa, o nosso lar, é o nosso aconchego. Então, quem tiver que sair para resolver algum problema, tem que sair para alguma coisa, se proteja, bote a máscara, saia, tenha solidariedade ao outro, não é isso? Tem que ter essa importância, essa responsabilidade, não só consigo, mas para o outro. Então, muita fé, muita calma, aproveite o seu lar, quem tem filho, aproveite com sua esposa, com seus amigos, ali aqui próximo, que está ali pertinho, né? Aproveite para ter um bom livro, aproveite para ouvir uma bela canção, aproveite para criar. Quem gosta, tem gente que tem sonho de escrever e não tem oportunidade de escrever. Aproveite esse momento e escreva. Vai parecer coisa maravilhosa. Castro Alves, sabe quando escreveu os melhores poemas de Castro Alves? Castro Alves foi caçar com um amigo e nessa caça ele levou um tiro na perna e ele ficou acamado. Ele ficou muito tempo acamado. Quando ele ficou acamado, esses eram os melhores poemas de Castro Alves, que ele estava em cima da cama. Então, aí que é muito legal. Então, aproveite esse momento que você está em casa para criar, escrever, pintar, cantar, ou fazer algum projeto pessoal particular de trabalho, desenvolver, crie alguma coisa para essa sociedade para melhorar, tá? Um beijo no coração de vocês. Eu agradeço a vocês mais uma vez esse momento de me aturar esse tempo. Eu sou um falador, eu sou um papagaio, né? Falo demais. Ainda mais essa pessoa maravilhosa do meu lado, dá essa abertura toda, essa oportunidade, que você é maravilhoso. Nessa área, não tem igual. Você é a pessoa certa para conduzir um bate-papo, um seminário, ter essa voz de ouro que Papai do Céu te deu, né? Esse intelecto também, essa potência, essa coisa maravilhosa, esse talento, né? De escrever, de criar projetos. Eu fico feliz de ser seu amigo. Parabéns. Muito obrigado, Décio. Obrigado pelas palavras. E assim, foi muito bom estarmos aqui e estar convidado para voltar, tá bom? Esse não é o primeiro e o último, não. O primeiro de muitos. Sim, com certeza. Eu lembro, porque na abertura desse programa, lembra, foi convidado, estava organizando, lembra? Exato, lembro. Foi, legal. Eu fui o primeiro, o primeiro logo. E agora eu disse, olha que maravilha que está isso aí, a qualidade vai evoluindo, e você é persistente, tem que ser persistente mesmo. Lutar pelo que você acredita. E você é um lutador, um guerreiro e um vencedor. Ok. Foi muito bom ter a companhia do Décio Machado e você também na nossa live da noite, no 11 horas da leitura. Semana que vem, juntas aqui, com mais um programa. Vai divulgando, vai clicando, curtindo, deixando a sua mensagem. E semana que vem estaremos de volta às 22 horas aqui no canal do Projeto Ele. Tá bom? Um beijo, um abraço e fica em casa.